com vocês? Eu sou a Amanda e esse é o Wesley. Opa! Opa! É claro que a gente erra de primeira. Fala, antenados, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda. E eu sou o Wesley. E no vídeo de hoje a gente vai discutir mais filmes que estão indicados ao Oscar, dessa vez as categorias técnicas de imagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vem com a gente. Vamos lá. Aê! As categorias técnicas de imagem são melhor edição, melhor fotografia, melhor design de produção, melhor figurino, maquiagem, penteado e efeitos visuais. O que diferencia essas categorias, na verdade, é o quão especial e como faz com que ele se torne parte do cinema, né? Todo mundo fica muito empolgado quando se trata do Oscar. A gente fala das categorias principais, né? Direção, atuação, melhor filme, melhor roteiro. Porém, como já diz Guilherme Del Toro, né? As categorias principais do Oscar não são aquelas que todo mundo considera, e sim as categorias técnicas, porque é ela que faz com que o cinema seja essa magia que a gente tanto ama. Então, bora que a gente tem muita coisa pra discutir sobre isso. Muita. Bom, as categorias técnicas, como a Amanda bem disse, elas podem ser bem esquecidas, porque são categorias que ninguém presta muita atenção. Mas ela tem grande importância, até porque o cinema é feito da imagem e do som, além de uma boa história que amarra esses dois elementos. E hoje a gente vai discutir as categorias focadas em imagem. E uma coisa muito legal que é na nossa pesquisa que a gente fez, lá nos anos 40, as categorias técnicas eram divididas em as imagens coloridas e as imagens preta e branca. E eu achei isso, assim, incrível, porque tinha dois filmes sendo vencedores de fotografia, por exemplo. Só que um preto e branco e outro em colorido, e é muito legal isso. Bom, vamos começar com a categoria de fotografia, também conhecida como melhor cinematografia. Os indicados desse ano são Judas e o Messias Negro, Mank, Relatos do Mundo, Nomadland e Os Sete de Chicago. Bom, é uma categoria de peso porque ela foca no como que o diretor de fotografia imaginou trazer essa história, o enquadramento, os cenários como um todo. E vale ressaltar que o último vencedor foi 1917, que era um filme de guerra. E nesses aqui a gente não tem como não falar que Mank, pra nós, pra mim, eu acho que também pra Amanda, é o favorito a ganhar o de melhor cinematografia. Sim. Assim, todos os filmes, eles são impecáveis. Todos que estão na categoria, assim, de certa forma merecem muita indicação. Mas Mank arrasou nisso. Ainda mais porque na edição, que a gente vai falar um pouquinho depois, o filme ficou preto e branco, né? Então, assim, iluminação influencia muito, muito, muito nisso. E, sem dúvida, merece muito em cinematografia. Mank, não tem nem o que dizer. É perfeito. Tá lindo, tá maravilhoso. Eu acho que, assim, uma das grandes dificuldades da gente de analisar o filme, até mesmo porque são categorias técnicas, o filme Mank, por ser preto e branco, o único filme preto e branco, a iluminação é completamente diferente. Não é que nem nos coloridos, que a iluminação não precisa ser tão forte pra gente enxergar. A gente acaba trabalhando com contrastes muito extremos. A gente tem o preto, branco e uma escala grande de cinza. E Mank, ele conseguiu trabalhar essas nuances entre o branco, o cinza e o preto de uma forma, assim, brilhante, que a gente fica embasbacado como que eles conseguiram trazer isso. E não só isso, porque eu acho que eles trouxeram toda a essência de uma fotografia clássica dos anos 30, dos anos 20, como foi feito o Cidadão Kane, que é a história que Mank aborda, como que foi a produção do roteiro do Cidadão Kane. E acho que Mank, assim, tá disparado. Eu até colocaria outro, caso, assim, não tivesse Mank. Pra mim, o outro que com certeza poderia vencer seria Relatos do Mundo, por causa da beleza. Mas Mank é com certeza, assim, vencedor de cinematografia. Minha segunda opção era exatamente Relatos do Mundo. Se não fosse Mank,
Com certeza seria. Gente, a fotografia e a cinematografia de Relatos do Mundo, ela é muito linda porque ela consegue, assim, trazer aquele ar de oeste, porque o filme, em parte, se passa, assim, na passagem do Texas ali, aquela coisa mais desértica. E a fotografia daquele filme é incrível, é linda. Tipo, é muito minha segunda opção. Tipo, se não existisse Mank, eu daria o Oscar, assim, se fosse, né, um mundo ideal, assim, e eu pudesse escolher, eu com certeza escolheria Relatos do Mundo, porque, ó, maravilhoso também. Bom, na categoria de edição esse ano, os indicados são O Pai, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Set de Chicago. É basicamente essa categoria que vai contar a história. Ele vai literalmente montar as cenas feitas e vai te contar a história. E essa vai ter a nossa primeira discordância. E eu quero que você fale o seu primeiro. Eita, bom. Cara, a parte de edição pra mim é o principal ponto de um filme, né? Afinal, a gente só vai conhecer a história do filme exatamente por quem editou, quem montou, colocou as coisas em ordem e tudo mais. E assim, todos os filmes são muito bons. É óbvio, estão no Oscar exatamente por serem bons. E assim, eu fiquei muito na dúvida entre dois filmes. Eu fiquei entre O Set de Chicago e Bela Vingança. Porque os dois filmes são duas histórias que lindas e eles contam de uma maneira, assim, espetacular. Espetacular. Porém, eis que eu escolhi... eu fiquei entre os dois e no fim eu acabei optando aí por Bela Vingança. Eu espero que ganhe nessa categoria. Porque, cara, a história, a forma como eles contaram a história, a forma como eles juntaram os fatos e como montaram pra contar todo aquele enredo, eu fiquei tipo, é meu filme favorito! Ah! E é isso, eu não tenho o que dizer. Eu acho que toda a história de Bela Vingança já é uma grande história. Ela é bem assim... Não quero falar a palavra polêmica. Porém, ela tem uma abordagem bem real sobre um assunto que tem que ser tratado porque ainda é tabu na sociedade. E aí ele vem e consegue juntar essa história, as ideias e a forma como é apresentado tudo. Pra mim, esse deveria ser o filme vencedor. É isso. Bom, eu vou falar que eu também fiquei em dúvida entre dois. Nessa eu fiquei entre O Set de Chicago e O Som do Silêncio. Eu entendo que Bela Vingança teve uma montagem muito boa pra contar a história, mas eu achei que os outros filmes estavam uma montagem melhor. Como eu quero falar um pouco do Som do Silêncio em outro vídeo, mas comparando O Som do Silêncio com o Set de Chicago, eu ainda acho que o Set de Chicago consegue ter uma montagem muito superior, por causa que ele narra o que aconteceu, o que levou as 8 pessoas a serem julgadas de uma forma brilhante. Ele não fala exatamente o que aconteceu, ele só dá a entender, e aos poucos a gente vai conhecendo um dos personagens, o que cada um foi motivado, como que eles estavam sendo organizados, qual que é a história por trás disso tudo. E eu acho que o Set de Chicago, eles conseguiram contar a história, contar a história na montagem muito boa, porque ao longo do filme a gente não sabe o que realmente aconteceu. E a gente só vai descobrindo aos poucos com alguns flashes, algumas imagens que são lançadas no meio, que fazem certo contexto para o que está acontecendo, mas ele não revela muita coisa. Quando chega no final, a gente descobre que aconteceu aquela cacofonia de pessoas gritando, correndo e tentando defender o que achavam que era certo, enquanto a polícia tentava impedir eles. E eu acho que foi incrível a montagem do Set de Chicago. E realmente, eu concordo com o que você falou. Apesar de ser a minha segunda opção, uma das coisas que mais me chama a atenção como eles conseguiram juntar o que estão contando ali com algumas imagens reais dos acontecimentos. Então, assim, esse filme também é outro que tem uma edição maravilhosa. Porém,
Bela Vingança ainda é o meu favorito, mas se o Sete de Chicago ganhar, eu vou ficar muito contente também. Então, tudo certo. Vamos aguardar pra ver você nos próximos capítulos. Bom, o próximo a gente vai falar de design de produção, que é basicamente o cenário, como que o cenário dele se ele entrega, realismo, e os indicados são O Pai, A Voz Suprema do Blues, Monkey, Relatos do Mundo e Tenet. Esse eu tenho que falar que para design de produção é uma categoria difícil. Muito difícil, por causa que as 5 produções elas têm cenários incríveis, super realistas e muito bonitos. E eu já vou falar do meu. Pra mim, quem ganha design de produção é A Voz Suprema do Blues, porque eu acho que o filme em si ele é muito restrito a um cenário só, aquele local. Só que mesmo aquele cenário ele consegue passar pra você a época em que ele estava passando. Era uma época complicada para os negros, a gente via isso. É muito legal que quando a primeira cena que a gente vê, que é de uma externa, a gente falou, meu Deus, a gente tá naquela época que era um local quente, sabe? Que não existia ar-condicionado. Que a gente via que as pessoas corriam de um lado pro outro e tinha um monte de coisa acontecendo. Parecia que a gente estava lá naquela época. E quando a gente vai para um cenário mais restrito, que é o estúdio, tem aquelas peças, os microfones antigos, como eles gravavam, que eles dão muito detalhe quando eles vão começar a gravar a música da Má. E eu achei assim incrível, o design de arte deles é impecável. Bom, eu estava em dúvida com 2 também, porém eu sabia um pouco do que era o design de produção e aí eu fui pesquisar um pouco mais e se tornou um pouquinho mais abrangente, né, a questão da categoria, o que se é realmente o design de produção. Então eu acabei trocando. Eu estava com Tenet, né, na primeira instância eu estava com Tenet. Porém, pesquisando mais, eu acabei ficando em dúvida entre A Voz Suprema do Blues e Relatos do Mundo. Exatamente, A Voz Suprema do Blues, exatamente pelos mesmos motivos que você escolheu, que é a questão de como você consegue emergir naquela época, no calor, na questão do estúdio, nas peças, nos detalhes e tudo mais. Porém, pra mim, Relatos do Mundo é o vencedor nessa categoria, que é o meu favorito, na verdade, né, nessa categoria. Exatamente por aquilo que eu comentei, sobre como eles conseguem trazer aquele ar do oeste e como eles conseguem fazer aqueles cenários amplos, porque eles têm 2 opostos, né, que nós temos aquelas áreas bem abertas quando os dois estão viajando e tal, naquela carruagem, e nós temos quando o personagem está dentro daquelas capelas pequenininhas, espremida com um monte de gente contando e lendo o jornal e tal. Então, assim, falei, mano, eles conseguiram trazer aquele ar novamente. E o engraçado é que os 2 filmes são de época, né? Tanto A Voz Suprema do Blues quanto Relatos do Mundo, os 2 são de épocas. E os 2 conseguem trazer esse ar e você se sente naquele momento. Então, assim, eu adorei A Voz Suprema do Blues, mas ainda assim, pra mim, Relatos do Mundo se destaca exatamente por ter 2 polos bem opostos. Nós temos cenários abertos num deserto e depois nós temos aquelas cidades menores, mais abafadas, aqueles cenários lindos que conseguem te transportar pra aquele ambiente, assim. Então, pra mim, Relatos do Mundo é o favorito. Eu fiquei entre 2 também, só que não foi Relatos do Mundo. Eu fiquei entre A Voz Suprema do Blues e Monkey. Só que eu achei que Monkey, apesar da beleza do cenário e também da fotografia, eu acho que outros filmes já conseguiram retratar essa época, ainda mais utilizando o filtro preto e branco, melhor. E pra mim, realmente, Voz Suprema ele acaba se destacando em transportar a gente pra aquela época, pra uma situação de uma mulher negra que precisava tomar o seu lugar de direito e mostrar o seu talento pra todo mundo e falar que é do jeito dela que tem que fazer, e eu acho que o cenário ajudou isso muito bem.
mas vamos esperar, né? Porque essa categoria pra mim é uma das mais difíceis, a design de produção mesmo. Tirando Tenet, que é uma coisa assim bem mais futurista, todos os outros 4 eles são muito fortes. Até mesmo o pai, que é focado, também é reduzido, ele também é muito bonito. Só que pra mim a Voz Suprema acaba ganhando dele. Vamos agora pra falar de design de figurino, E aí, que agora? é o figurino, as roupas, né? Eu já vou dar aqui o adendo que a Caminho da Lua devia estar aqui, mas a Caminho da Lua ela tem ótimos designs, tá bem? Dona Academia, mas vamos passar um pano por enquanto. Mas vamos falar um pouquinho de design de figurino. Os indicados são Emma, a Voz Suprema. Por enquanto só. Os indicados são Emma, a Voz Suprema do Blues, Monkey, Mulan e Pinóquio. Esse, eu já vou falar assim. Monkey. É Monkey. Não tem o que falar, é Monkey. Ok. Vamos lá, né? Então, quando eu te mandei os meus, eu coloquei Pinóquio nessa categoria, né? Porém, eu estava terminando, faltava assistir Emma quando eu coloquei esse. E aí eu assisti depois, e aí eu fiquei tipo, não é Pinóquio! Porém, é também muito bom, mas... Então, aí eu fiquei tipo, ai, socorro! Aí eu terminei de assistir Emma. E Emma se tornou meu favorito. Mas aí também tinha Monkey. E aí eu fiquei tipo, socorro! Eu não sabia o que fazer. Porém, eu fiquei, mano, é Emma. Porque eu sou... Aqueles figurinos de Emma... Anya Taylor-Joy, maravilhosa, com aquelas roupas incríveis. Eu vou falar rapidinho aqui. Você... Eu já vi que o seu estilo é Londres, século XIX, século XVIII, é um Bridgerton, é um Emma, é um Downton Abbey. É essa época vitoriana, londrina, é a sua cara. Mas eu vou falar assim, ó, pra mim, Emma... Quando eu fui assistir Emma, já assisti faz um tempo. Ele também se destacou no figurino, mas eu tenho um problema. Outras produções do mesmo naipe fizeram muito melhor, principalmente Downton Abbey. Downton Abbey, pra mim, eles têm figurinos incríveis e fizeram melhor do que Emma. Por isso que pra mim a escolha em design de figurino é Monkey, porque além de trazer toda uma estética muito bonita de edição, preto e branco, com um som bem com eco da época, eles trouxeram os figurinos incríveis. As mulheres, a gente só ficava imaginando qual é a cor daquele vestido. Qual é a cor do vestido da Amanda Steinfeld? Qual é a cor dele? Porque é muito bonito e retrata muito bem como que ela era aquela época. Uma coisa que eu falei depois que eu assisti, foi se tentarem fazer um filme da Marilyn Monroe, ele já tem a atriz perfeita e o figurino perfeito. É só trazer ela nos vestidos de Monkey, que já tá perfeita lá. Lembra muito, só falta fazer aquela voz de Marilyn Monroe, como a gente conhece. Mr. President. Mas Monkey, pra mim, arrasou no figurino. E ainda por cima tem o preto e branco, que a gente fica só imaginando que cor é aquele figurino. E só fica só na imaginação da gente. Não, então, é exatamente nesse ponto que eu ia entrar. Você já até abordou. É que assim, eu estava muito com Emma no coração, exatamente porque eu sou muito essa coisa de Londres do século XVIII, XIX e tal. Eu sou muito apaixonada e tal por esse ambiente, pelas roupas, pelas maquiagens, os cabelos. Eu fiquei tipo, ai meu Deus! Mas, exatamente como você falou, fizeram melhor. Tem outros filmes, outras séries, outras produções que brilharam muito mais o figurino. Inclusive, posso citar que Bridgerton, pra mim, o figurino de Bridgerton é um pouco até melhor do que Emma. Então, no meio disso tudo, nessa bagunça toda de decidir
eu concordo com você, Mank deve se destacar exatamente por causa de todo o charme que tem dos anos 20, que também, gente, anos 20 era a melhor moda, sério, assim, as roupas eram sensacionais, elegantes, além do... Acho que se eu pudesse escolher uma época pra ver, talvez, assim, por causa de roupa, o que vestir com certeza seria a década de 20, porque, gente, as roupas, os penteados maravilhosos. Já vou deixar aqui, ó, uma dica pra você que gosta dessa época. Assiste The Nevers, a nova série da HBO, que é justamente a sua cara, só que com mulheres com poderes. E é assim, é incrível. Eu vou fazer um vídeo de The Nevers, não sei quando que vai sair, mas vai sair. Mas tá incrível, assim, a série tá muito boa. E só tem um episódio. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos lá. Agora, a próxima categoria é melhor maquiagem e penteado. Eu ainda não entendo por que juntar esses dois, mas os indicados dessa categoria são Emma, Era Uma Vez Um Sonho, A Voz Suprema do Blues, Monkey e Pinóquio. Você já quer começar? Posso começar? Bom, exatamente pelos motivos de qual figurino, né, Monkey, esse era a minha primeira escolha. Porque um completa o outro, na verdade, né? Eu acho que não adianta ter um bom figurino se você não tem uma boa maquiagem e um bom penteado, porque é uma coisa que, né, um complementa o outro. Porém, assim, eu acho muito que Monkey vai levar em figurino, mas em maquiagem, Pinóquio ganha. Assim, porque não foi CGI. Se você assistir o filme, é tipo assim, muito nítido. Não é CGI aquilo lá. Eles fizeram cada um dos personagens, cada detalhe. O Pinóquio, o que é a maquiagem do Pinóquio? Você realmente acredita que aquilo é uma madeira? Os outros personagens, a Fada Azul, tipo... É incrível mesmo. Todos os personagens, é a raposa e... eu não lembro agora, me deu um branco. O gato e a raposa. O gato. Gato e raposa. Exato, o gato e a raposa, a maquiagem e o figurino que completa a maquiagem. Sério, excelente. Esse filme tem que ganhar, porque tá, tipo, é muito bom. É muito bom, é fora do, assim, do que a gente tá acostumado. Realmente ficou excelente. O meu favorito a ganhar maquiagem é Pinóquio. Quando eu fui assistir Pinóquio, a primeira vez, quando ele tava começando, eu falei, vou ver como é que é, né? E eu me surpreendi, principalmente quando o Pinóquio apareceu, porque realmente parece muita madeira. E você vê, ao longo do filme, você vê que essa madeira começa a ficar podre ao longo do tempo, começar a formar mais fendas. E eu achei isso incrível. A direção que eles tomaram pra fazer as analogias com o gato e com a raposa também ficaram muito bonitos. Ainda são homens, ainda são humanos, mas eles têm feições de raposa e gato e ficou incrível. E esse filme fez o Wesley de mais jovem, 10 anos, que assistia Face Off, aquele reality show de competição de maquiagem de efeito, ficar super feliz, porque eles criavam criaturas e alienígenas e maquiagens que não eram só beleza, eram maquiagens extrapolando a realidade. E eles conseguiram trazer um realismo numa coisa que é fantasiosa. E esse junto com a Cinderela, o melhor live action dos contos de fada. Porque, cara, é incrível esse filme. É estranho, é complicado, fala sobre assuntos muito diferentes, muito difíceis, mas ele consegue ser uma das melhores adaptações de contos de fadas dos últimos tempos. A última categoria técnica que a gente vai abordar aqui são os efeitos visuais, e eles são os indicados Amor e Monstros, Sol da Meia-Noite, Mulan, Grande Van e Tenet. Pra mim, assim, é Tenet. Eu acho que o que eles conseguiram fazer com a reversão do tempo ficou
tão natural e você realmente acredita que aquilo está acontecendo. Você vê as pessoas em retrocesso e você acredita que está acontecendo aquilo. Eu entendo, por exemplo, que Amor e Monstros, que tem uma pegada um pouco mais comédia, construiu monstros muito legais que parecem estar reais mesmo, que seria uma evolução monstruosa das criaturas. A gente tem o grande Ivan, que conseguiu transformar um gorila tão real e tão realista, ainda falando, ficou incrível. Mas eu acho que Tenet é o que vai levar, seja por causa da complexidade de gravar a cena de um ângulo pra fazer sentido quando ela estiver retrocedendo. É muito bonito ver duas cenas em regressões e em inversões. É bonito, até me complica até falando, mas acho que Tenet leva efeitos visuais. Eu devia ter falado isso no começo, mas só rapidinho antes de eu entrar no mérito. Eu acho que assim, uma das coisas mais legais referente às categorias técnicas é exatamente abrir oportunidade para filmes que não que são de gêneros diferentes e que são filmes que eu vou deixar umas aspas bem grandes aqui, assim, com vários parênteses, inclusive, não são filmes que são considerados pro Oscar, basicamente. Pelo menos não nas categorias principais, sabe? As categorias principais, a academia tem um estilozinho próprio de quais são os estilos e gêneros que eles gostam. Mas nas técnicas, não. Se abre oportunidade para vários filmes diferentes. Tenet, um grande exemplo disso é Amor e Monstros, que é um filme que, tipo, é uma comédia adolescente que tem um ótimo efeito visual e ele tem a oportunidade de se destacar no Oscar nas categorias técnicas. E isso é uma das coisas que é mais importante no cinema e nessa premiação também, é que abre oportunidade para filmes que provavelmente você nunca imaginaria que chegaria no Oscar, mas eles estão lá exatamente graças à técnica usada, às pessoas que fazem com que ele tenha um grande efeito, que tenha um diferencial muito grande. E, cara, nessa categoria sobre efeitos visuais, realmente, pra mim é Tenet, exatamente pela complexidade de como eles conseguiram fazer com que isso ficasse muito real. E tem toda a questão das gravações que tem que ser feitas eu fico imaginando o ensaio, as coreografias, como que foi ensaiar as coreografias, porque você faz de um jeito e depois você reverte, e aí tem várias coisas, e você fica tipo, meu Deus, e você enxerga a luta primeiro de um ponto de vista, e de repente você tá enxergando pelo outro ponto de vista. E esse filme, ele traz efeitos especiais incríveis, sério, incríveis, maravilhosos, com certeza leva. Mas assim, a gente tá falando de um filme do Christopher Nolan, né? Não é o primeiro dele a ganhar categorias técnicas de efeitos visuais. Se eu não me engano, A Origem também ganhou. Então assim, não espero menos dele, ele faz filmes com efeitos especiais incríveis, então assim, com certeza também acho que leva. É o meu favorito. Principalmente, como você falou, essas categorias, principalmente de efeitos visuais, dá oportunidade para os filmes mais, vamos dizer assim, pipoca, né? A gente teve Avatar, a gente teve Vingadores, a gente teve Harry Potter, O Senhor dos Anéis, filmes blockbusters de grande público que, querendo ou não tem atuações grandiosas, não tem roteiros complexos, que brinca com camadas, não tem um desenvolvimento tão peculiar e tão diferente, eles não brincam com a narrativa, mas eles investem muito em tecnologia, eles investem em efeitos visuais. E essa categoria, principalmente, é a categoria que os blockbusters acho que mais querem estar, até porque eles vão mostrar como que pode se tornar real uma coisa que só fica no imaginário e no sonho de fãs e de pessoas que gostam desse gênero. Exato. Eu achei uma coisa muito engraçada, que maquiagem e cabelo são categorias que existem a partir dos anos 80, maquiagem e cabelo. Só que efeitos visuais existem desde os anos 30. Dos anos 30, efeitos visuais. Na época ele era conhecido como melhor engenharia de efeitos.
E com o tempo eles foram se aperfeiçoando até chegar hoje em efeitos visuais, que é mais CGI misturado com efeitos práticos. Eu achei isso assim, muito louco, porque deve ser anos 90, anos 80 que efeitos visuais entrou. Mas não, ele tá desde o início. E tivemos diversos filmes que ganharam o Oscar. A gente teve 2001, uma Odisseia no Espaço, se eu não me engano também venceu, que teve mais efeitos práticos. E essa categoria é Tenet, não tem como discutir, é Christopher Nolan de novo. Exato. Bom, esses foram os indicados às categorias técnicas de imagem. A gente vai fazer um segundo vídeo para falar de mais categorias técnicas agora de som. A gente vai falar sobre sonoplastia, trilha sonora, música, então ainda vai ter muito vídeo. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no Geek em Tela. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Curta, comenta e compartilha para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. E até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo.